Era uma noite fria, das mais silenciosas que eu já vivi. Algo estava errado. Eu sentia isso no ar, na tensão que se acumulava na minha garganta, como se a cada respiração eu estivesse mais perto de algo que não deveria saber, algo que nunca deveria ter descoberto. Estava na cela 18, um lugar que todos diziam ser amaldiçoado, mas eu nunca acreditei nisso. Até aquele momento. O cárcere estava silencioso, mais do que o normal, e quando eu olhei para o relógio, já era tarde. O som do meu batimento cardíaco parecia ensurdecedor na quietude. Mas foi nesse silêncio que tudo começou. Primeiro, veio o sussurro. Fraco, quase imperceptível. Eu tentei ignorar, achei que fosse minha mente, com a pressão do isolamento. Mas ele persistiu. Um murmúrio distante, como se alguém estivesse conversando lá fora, mas a cela estava vazia. Olhei para os outros presos, eles pareciam estar em sono profundo, alheios àquela coisa que eu começava a ouvir mais claramente. O sussurro foi se intensificando, até virar gritos, altos, desesperados. Eu fechei os olhos, me encolhendo, tentando afastar o som. Mas ele só crescia, cada vez mais alto, mais intenso. Eram gritos de dor, de sofrimento, como se alguém estivesse sendo torturado, e cada grito parecia vir de dentro da própria prisão. Sentei na cama, os ouvidos zumbindo, as mãos suando, o estômago revirado. Era impossível. Claro que era, mas as vozes continuavam. Não eram gritos de prisioneiros, não eram de minha mente, eram reais. E estavam ficando mais próximos. Eu tentei gritar, tentei chamar o guarda, mas minha voz parecia abafada, como se o som estivesse sendo engolido pela própria escuridão que preenchia aquele lugar. Os gritos agora estavam tão próximos que eu podia senti-los dentro de mim, como se cada palavra atravessasse minha pele, me perfurando de dentro para fora. O silêncio voltou de repente, mais profundo do que nunca. Uma quietude mortal. Eu fiquei ali, parado, imóvel, ouvindo o silêncio que substituiu os gritos. Mas não era um silêncio normal. Era opressor, como se algo estivesse à espreita, esperando o momento certo para me atingir. E, no fundo da minha mente, uma pergunta começou a crescer, cada vez mais forte. Asterisco porque aquele silêncio parecia mais assustador do que qualquer grito. Asterisco algo estava errado, eu sabia disso, mas não conseguia entender o que. As sombras nas paredes da cela começaram a se mover de maneira estranha, como se algo estivesse se arrastando nas profundezas da noite, algo que só eu podia ver, mas que ninguém mais percebia. Foi quando eu o vi. Ou melhor, quando o senti. No canto da cela, onde a sombra parecia mais espessa, uma figura se materializou. Era uma silhueta indefinida, uma presença que gelava o ar ao redor, fazendo meu peito apertar como se eu fosse incapaz de respirar. Não sei como, mas eu sabia que não estava sozinho. Não havia mais espaço para duvidar. Eu sentia a presença dele. Ou dela. Algo que não pertencia a este mundo. Meus olhos começaram a se ajustar à escuridão e eu vi, com um terror crescente, que aquela sombra estava se aproximando. Naquela hora, o ar ficou espesso, difícil de respirar. A figura se aproximava com passos lentos, sem som, mas com uma intensidade assustadora. Eu queria correr, gritar, mas o meu corpo não obedecia. Ele estava paralisado pelo medo, pelos gritos que ainda ecoavam na minha mente, pelas sombras que se estendiam cada vez mais. Então, em um piscar de olhos, a figura estava ali, ao meu lado, e eu pude ver seu rosto, ou o que eu achava que fosse um rosto. Era distorcido, uma massa informe de sombras e luz, com os olhos vazios, os buracos negros mais profundos que eu jamais havia imaginado. Eles estavam fixos em mim, me observando, penetrando minha alma com uma frieza gélida que me fazia perder a noção de tempo e espaço. Não consegui mais pensar. O som dos gritos havia voltado, mas dessa vez não eram apenas gritos, eram palavras. Palavras que não vinham de nenhum lugar que eu conhecesse. Asterisco, você está me ouvindo agora, não está? Asterisco, a voz não vinha de lugar nenhum, mas eu podia ouvi-la tão claramente quanto meu próprio pensamento. Eu queria gritar, mas não conseguia. Sentia como se a própria voz fosse arrancada de mim. As sombras se intensificaram ao redor, como se estivessem consumindo tudo, e então eu entendi. Asterisco não era um espírito qualquer asterisco, não era um simples fantasma. Era algo que estava preso ali, algo que se alimentava do sofrimento, algo que já havia estado lá muito antes de eu chegar. E eu, com toda a certeza do mundo, sabia que ele não queria apenas me assustar. Ele queria me levar para o lugar de onde ele vinha. Ele queria que eu fosse como ele, parte daquele ciclo interminável de gritos e sombras.
Antes que eu pudesse reagir, o chão abaixo de mim começou a rachar, as paredes da cela se distorciam, como se a própria prisão estivesse se desintegrando, tudo ao meu redor desaparecendo. Eu não sabia mais se estava sonhando ou se estava acordado. As vozes, os gritos, tudo era como se estivesse me engolindo, me levando para uma escuridão sem fim. No fim, o silêncio voltou, mas agora não era mais o silêncio de antes. Era um silêncio cheio de promessas quebradas, de dor e medo. A figura desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando atrás de si uma sensação de vazio absoluto. Eu estava de volta à minha cela, mas não era a mesma. Algo havia mudado em mim, algo que eu não podia entender, mas que eu sentia profundamente. Algo que havia se infiltrado na minha alma, que agora fazia parte de mim. E então, o mais estranho aconteceu. O guarda apareceu na manhã seguinte, perguntando se eu estava bem. Eu queria contar a ele sobre as vozes, a figura, a sensação de estar sendo observado, mas as palavras não saíam da minha boca. Em vez disso, me vi sorrindo, um sorriso vazio, sem significado, como se eu já não fosse mais eu. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que a prisão e tudo o que ela continha não era mais apenas um lugar físico. Ela tinha se tornado algo muito mais sinistro. Algo que me possuía. Eu só sei de uma coisa. A cada dia que passava, o som do silêncio se tornava mais alto. A prisão era uma cápsula de concreto, um lugar onde o tempo parecia parar, onde a luz do sol nunca entrava, e onde a sensação de estar preso na própria alma era mais real do que qualquer cadeia. Eu estava lá há mais de um mês, isolado no meu cubículo apertado, sentindo o peso da solidão se espalhando pelo meu corpo como uma doença. As paredes, cobertas de musgo e umidade, pareciam estar cada vez mais próximas, como se estivessem me engolindo aos poucos. Mas o que aconteceu naquela noite, algo que jamais poderei explicar, foi além de qualquer sofrimento físico ou psicológico que eu já havia experimentado. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. O silêncio na prisão era absoluto, não havia o som das risadas, nem os ecos dos passos dos guardas. O único som que me acompanhava era o meu próprio respirar, o batimento acelerado do meu coração. A luz do corredor, fraca e instável, piscava intermitentemente, jogando sombras grotescas nas paredes. Eu tentava me distrair, pensando em algo qualquer, mas a mente, essa maldita coisa, não parava. Pensava em minha família, nas coisas que deixei para trás, em tudo o que me trouxera até ali. De repente, no meio desse turbilhão mental, algo aconteceu. Uma voz. Ao princípio, pensei que fosse apenas a minha mente pregando peças. Talvez os fantasmas da minha solidão se manifestando. Mas logo ficou mais claro. Eram vozes. Claras, nítidas, como se alguém estivesse falando diretamente ao meu ouvido. Elas estavam lá, do outro lado das paredes, em algum lugar na escuridão. Não eram as vozes de outros detentos. Não, elas eram diferentes. Eram distorcidas, como se tivessem sido arrancadas de algum lugar muito além deste mundo. O que mais me assustou não foi o conteúdo das palavras, mas o tom, uma mistura de desespero, raiva e algo mais, algo que eu não consegui identificar. Fechei os olhos, tentando me convencer de que era apenas o efeito da prisão em minha mente, mas a voz só aumentava. Gritava meu nome, de forma frenética, como se me chamasse para algum lugar, como se precisasse de mim. Eu me levantei da cama, o suor gelando meu corpo. Olhei pelas grades da cela, mas estava tudo vazio, quieto demais. Eu estava sozinho. Então, ouvi novamente, só que agora parecia vir de dentro da cela. A voz me chamava com um tom urgente, e uma sensação de frio invadiu meus ossos. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Era como se eu tivesse perdido a capacidade de falar, de me expressar. Então, a voz não parava mais. Era uma mistura de palavras que eu não conseguia entender. O que estava acontecendo comigo? Estava enlouquecendo? Era o isolamento? Mas algo me dizia que não era apenas isso. Não eram alucinações, eu sabia disso, podia sentir. Era como se alguém, ou algo, estivesse tentando se comunicar comigo. As sombras na parede se alongaram de maneira estranha, como se ganhassem vida própria. Eu olhei para elas, tentando encontrar algum significado, algum padrão, mas estava tudo turvo. O que era real? O que estava acontecendo?
O som da voz se tornou mais intenso, como um grito, e eu podia ouvir claramente o sussurro: ajude-nos. A princípio, pensei que poderia ser apenas um eco da minha mente desesperada, mas quando a voz começou a se repetir, mais forte, mais urgente, eu não pude mais ignorar. Ajude-nos! A frase ecoava em minha cabeça, rasgando os pensamentos e me deixando paralisado. Eu não sabia mais o que fazer. A dor de ouvir aquela voz tão cheia de agonia me apertava o peito, como se eu fosse o responsável por aquele sofrimento. Ajude-nos, ela dizia, como se me chamasse para um destino que eu não compreendia, como se minha vida tivesse sido entrelaçada com aquelas vozes, com aquele lugar. Meus olhos estavam fixos nas sombras, que agora pareciam se mover de uma maneira quase humana. Não havia mais dúvidas em minha mente, aquilo não era real. Era algo muito mais profundo, mais sombrio. Uma presença antiga, cheia de ódio, de sofrimento, algo que havia ficado ali, nas paredes daquele lugar, por muito tempo. Então, no ápice do meu medo, algo estranho aconteceu. As sombras se transformaram, ganhando contornos, figuras. Eu vi rostos distorcidos, olhos vazios, bocas abertas em gritos silenciosos. A presença parecia crescer a cada segundo. A sensação de que estava sendo observado, cercado, ficou insuportável. Eu tentei correr, mas não consegui. Era como se o ar fosse denso, pesado, e minhas pernas não respondessem. Eu estava preso, não apenas fisicamente, mas mentalmente. A voz começou a rir, uma risada baixa, cheia de desprezo, como se soubesse que eu não podia fugir, que eu não poderia escapar daquela prisão. Mas o pior estava por vir. Ao olhar para o espelho quebrado na parede, vi algo que me congelou de terror. Meu reflexo não era o meu reflexo. Era outra pessoa, alguém que eu não conhecia, alguém que parecia estar sorrindo de volta para mim, com um sorriso que não era meu. Não consegui mais distinguir onde terminava a realidade e onde começava a loucura. Eu estava cativo dentro de minha própria mente, prisioneiro de algo que não conseguia entender. A voz tornou-se mais forte, agora gritando em minha mente, com uma intensidade insuportável. Você está aqui, não está? Já se esqueceu. As palavras estavam cheias de raiva, de frustração, como se aquele ser, ou aquele espírito, estivesse tentando me destruir de dentro para fora. E no fundo da minha alma, algo respondia. Como se eu já soubesse a resposta, como se algo tivesse se conectado com a escuridão dentro de mim. Eu não sei quanto tempo se passou. O que sei é que, quando o dia finalmente chegou, eu estava em um estado catatônico. Meus olhos estavam fixos, sem vida, como se minha alma tivesse sido levada para outro lugar. Os guardas me encontraram no chão da cela, balbuciando palavras desconexas. Mas eu não podia falar. Não podia explicar o que havia acontecido. Eles me levaram para a enfermaria, mas eu sabia que aquilo não era apenas uma alucinação. Não era só a prisão me afetando. Algo estava lá, naquelas paredes, algo que me marcaria para sempre. Algo que, mesmo depois de ser retirado daquele lugar, ainda sussurrava meu nome nas sombras. Eu sabia que nunca estaria livre. As vozes, os rostos, eles estavam comigo agora, e em algum lugar, no fundo da minha mente, eu ainda ouvia aquele grito: ajude-nos. Quando fui preso, a última coisa que imaginei foi que algo tão simples quanto uma marca poderia mudar minha vida para sempre. Naquele momento, eu estava mais preocupado com a brutalidade do sistema, com a ideia de perder minha liberdade, com medo de ser esquecido em uma cela escura. Nunca imaginei que a verdadeira prisão não seria apenas o concreto e as grades, mas algo muito mais sinistro, algo que nem o próprio tempo poderia apagar. Eu estava na prisão há alguns dias, tentando me acostumar ao lugar, quando percebi pela primeira vez a marca em meu pescoço. Foi um pequeno formigamento na pele, um arrepio que subiu por minha espinha enquanto eu tentava descansar em minha cama dura, a única companhia sendo o som distante de outros detentos e o barulho de correntes se arrastando pelo chão. No início, pensei que fosse apenas uma irritação, algo simples, como um arranhão. Mas ao tocar no local, eu percebi que não era só uma marca qualquer. Era como se a pele tivesse sido gravada, como se algo ou alguém tivesse impresso uma mensagem no meu corpo. A marca era estranha,
como uma cicatriz que não se parecia com nada que eu já tivesse visto. Não era uma tatuagem, não era algo que eu tivesse feito intencionalmente. Era uma linha fina, mas profunda, que se enrolava ao redor do meu pescoço como se fosse um símbolo, uma escrita que eu não conseguia entender. Era como se uma presença invisível tivesse deixado uma assinatura ali, e quanto mais eu pensava nisso, mais a sensação de que estava sendo vigiado crescia. Cada olhar no espelho, cada olhar de outros detentos, parecia me lembrar dessa marca, e eu não sabia como me livrar dela. A princípio, tentei ignorá-la. Afinal, era apenas uma cicatriz, não? Mas havia algo nela que me incomodava, algo que não me deixava em paz. Ela começou a crescer, devagar, mas de forma constante, como se estivesse viva, como se fosse parte de algo maior. Em uma noite particularmente silenciosa, fui acordado por um pesadelo. A sensação de sufocamento era tão real que eu acordei com o coração disparado e a respiração difícil. Ao me levantar, fui até o banheiro para olhar no espelho, e foi quando vi algo que quase me fez perder a razão. A marca estava mais visível, mais pronunciada. Ela agora parecia pulsar levemente, como se estivesse viva, e quando olhei com mais atenção, notei que havia algo mais. Dentro da cicatriz, algo se mexia. Não era o tipo de movimento que você veria em um ferimento comum. Era como se algo estivesse tentando sair de dentro de mim, algo que não deveria estar ali. A visão me paralisou por um instante. Eu me afastei do espelho, ofegante, com o corpo tremendo, mas a marca não desapareceu. Ela continuava lá, me desafiando a entender o que estava acontecendo. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Comecei a ouvir sussurros no silêncio da noite, sussurros que vinham de dentro da minha própria cabeça, como se alguém estivesse falando diretamente em meus ouvidos. Eu tentava ignorá-los, mas era impossível. Eles sempre estavam lá, em momentos de solidão, quando a prisão parecia estar mais quieta do que nunca. O pior era que os sussurros estavam sempre ligados à marca. Está chegando, diziam. Logo vai começar. Mas o que começaria? O que isso significava? Eu estava ficando paranoico, mas ao mesmo tempo não conseguia deixar de ouvir. Foi então que algo muito estranho aconteceu. Um prisioneiro, alguém com quem eu nunca havia falado, me olhou de longe e, ao passar por mim, disse, sem mais nem menos, "Você não vai durar muito tempo com isso." Eu o encarei, confuso, sem saber o que ele queria dizer. Mas ele já tinha se afastado, desaparecendo nas sombras do corredor. Naquela noite, eu não consegui dormir. Algo estava prestes a acontecer, e eu não sabia o que era. Eu sentia o ar gelado ao redor de mim, a pressão crescente em meu peito, e a sensação de que algo invisível estava me observando, esperando. A marca parecia estar vibrando, como se tivesse vida própria, como se estivesse se preparando para algo. A manhã seguinte foi ainda mais estranha. Quando fui me olhar no espelho novamente, a marca estava mais profunda, mais escura. Agora, parecia como se estivesse se expandindo, como se estivesse invadindo minha pele. Eu toquei nela novamente, e foi quando a dor se tornou insuportável. Uma sensação de que algo estava se mexendo sob minha pele, algo quente e pesado, se espalhou por todo o meu pescoço. Eu queria gritar, mas não consegui. Era como se minha própria voz tivesse sido arrancada de mim. O medo tomou conta de mim, e eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Naquela noite, o sussurro se tornou mais forte, mais claro. "Você foi marcado", dizia. "Agora, nada pode impedir o que vem." E então, a dor se tornou insuportável. Eu caí de joelhos no chão, sentindo como se a minha pele estivesse sendo rasgada por dentro. A sensação era indescritível, como se algo estivesse tentando sair de mim, como se eu estivesse sendo possuído por alguma força sobrenatural. Eu queria me livrar daquilo, queria arrancar a marca, mas parecia impossível. Ela estava ali, cravada em mim, uma parte de mim, e eu não conseguia entender como isso havia acontecido. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças em mim. Não era apenas a marca que me transformava, era algo mais. Eu comecei a ouvir vozes mais claras, mais altas, como se elas estivessem cada vez mais próximas. Às vezes, elas falavam comigo,
e em outras, eu podia jurar que estavam falando de mim, sobre mim. Eu sabia que minha mente estava à beira do colapso, mas também sentia que não estava sozinho. Havia algo mais ali, algo que estava dentro de mim, algo que eu não podia controlar. Eu não sabia mais o que era real e o que era apenas um produto do meu medo. Finalmente, em uma noite em que o sofrimento parecia insuportável, fui levado à enfermaria da prisão. Um médico examinou minha marca, mas não disse nada. Seus olhos estavam cheios de medo, e quando ele me tocou, um arrepio percorreu todo o meu corpo. Ele olhou para os outros médicos, e eu vi o pavor em seus olhos. Não há nada que possamos fazer, ele disse em voz baixa. Eu sabia, naquele momento, que minha vida havia mudado para sempre. A marca não era apenas uma cicatriz. Era um presságio, algo muito mais profundo e antigo do que eu poderia imaginar. Desde aquele dia, a marca nunca desapareceu. Eu não sei o que significa, mas sei que ela está comigo para sempre. E, enquanto ela estiver lá, algo continuará me observando, esperando. E os sussurros? Eles ainda estão aqui, mais fortes do que nunca. Eu sempre achei que as histórias que os mais velhos contavam eram apenas histórias. Fábulas de uma geração mais supersticiosa, uma tentativa de assustar os mais novos para que não fizessem algo impensado. Quando me mudei para aquele vilarejo afastado, achava que tinha vindo para viver uma vida tranquila, longe do caos da cidade, com seu barulho constante e agitação. O que eu não sabia era que a paz aparente daquele lugar esconderia algo muito mais sombrio. Eu trabalhava em uma pequena fazenda nos arredores da vila. Tudo o que eu precisava fazer era ajudar nas colheitas e cuidar dos animais, e eu passava o resto do tempo explorando os campos ou indo à cidade para comprar o que a fazenda não produzia. Em uma dessas viagens à cidade, encontrei uma pequena tenda de mercado que vendia uma carne que, à primeira vista, parecia ser de boa qualidade. Era vermelha e bem cortada, com uma aparência fresca que chamava a atenção. A vendedora, uma mulher idosa com rugas profundas, sorriu de maneira estranha quando viu que eu estava interessado no produto. "É a melhor carne que você vai encontrar", ela disse, sua voz arrastada, como se tivesse sido cortada pelo vento. "Compre a carne e vai ver como sua vida vai melhorar." Achei curioso o tom que ela usou, quase como se estivesse tentando me convencer, mas não dei muita importância. Eu não sabia, na verdade, o que estava fazendo, mas a carne parecia boa, e eu precisava de algo para o jantar naquela noite. Quando cheguei em casa, preparei a carne. O cheiro que se espalhou pela casa era diferente de tudo o que já tinha sentido antes. Não era o cheiro de carne fresca, nem de um prato comum. Era forte, quase metálico, como se algo estivesse impregnado ali. Eu hesitei por um momento, mas a fome falou mais alto, e comecei a cortar os pedaços em pequenos pedaços, temperando-os. Enquanto cozinhava, notei que a carne parecia se contorcer ligeiramente na panela, como se estivesse viva. O calor da fogueira parecia intensificar a vibração, e eu me perguntei se eu estava ficando louco. Quando a carne ficou pronta, coloquei-a no prato e a levei até a mesa. Na primeira mordida, algo estava errado. Não era só o sabor, que estava estranho, quase insuportavelmente doce, mas a textura também. Era como se a carne não fosse carne, mas algo mais, algo de natureza indefinível. Eu engoli em seco, tentando não pensar muito no que estava acontecendo. Mas então, quando olhei para o pedaço restante em meu prato, algo me fez parar. Algo estava ali, algo que eu não podia ignorar. No meio da carne, havia um rosto. Um rosto nítido, com olhos que pareciam fixos em mim, como se estivessem vivos, observando cada movimento meu. Eu fiquei paralisado, olhando para aquele pedaço de carne com os olhos arregalados, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Não podia ser verdade. Isso não podia estar acontecendo. Mas o rosto estava ali, claramente visível, com a expressão de dor e medo estampada em sua face, como se tivesse sido gravado ali com uma precisão macabra. Eu tentei vomitar, tentei tirar aquilo da minha mente, mas o rosto parecia cada vez mais real, como se estivesse me chamando, me condenando. Eu não sabia o que fazer. Era uma carne humana? Ou algo que se disfarçava como carne, mas tinha algo muito mais maligno por trás?
Eu queria sair correndo, mas me sentia preso àquela mesa, como se alguma força invisível estivesse me segurando, obrigando-me a olhar, a observar. O rosto parecia me desafiar, como se dissesse: você não pode escapar. Não havia mais dúvida. O que quer que fosse, era sobrenatural, e eu estava envolvido de alguma maneira. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei ouvindo os sussurros do vento e os barulhos estranhos que vinham da floresta ao redor da casa. O rosto na carne ainda me assombrava. Cada vez que fechava os olhos, eu via aqueles olhos penetrantes, aquela expressão de terror. Não consegui comer nada depois daquele incidente. Algo dentro de mim sabia que eu não poderia mais confiar na comida que viesse daquelas mãos misteriosas. Nos dias seguintes, os eventos ficaram cada vez mais estranhos. Eu sentia uma presença constante ao meu redor, como se algo ou alguém estivesse me vigiando. As sombras pareciam mais escuras, mais densas, e os barulhos na casa se tornaram mais altos, mais intensos. Eu comecei a ouvir risos distantes, risos que não faziam sentido. Cada vez que eu olhava para o prato, eu via o rosto novamente, como se ele estivesse se multiplicando, se espalhando pelo que eu comia. A carne que antes parecia inofensiva, agora me perseguia, como uma maldição. Eu decidi voltar à cidade, àquela tenda de mercado. Quando cheguei lá, a mulher estava esperando por mim. Seu sorriso era o mesmo de antes, mas havia algo de muito errado em seu olhar. Você viu, ela disse, como se soubesse exatamente o que havia acontecido. Você viu o que estava escondido na carne. Agora, você vai ter que pagar o preço. Eu tentei sair correndo, mas algo me impediu. A mulher parecia ter se transformado, sua figura distorcida, como se estivesse mudando diante dos meus olhos. Eu não sabia o que fazer, estava paralisado de medo. A cada passo que eu dava para trás, ela dava 2 à frente. E, no momento em que eu estava prestes a gritar, a mulher se aproximou, sussurrando em meu ouvido: a carne nunca morre. Ela sempre volta. E assim, comecei a perceber. Não era só o rosto na carne. Era o que estava por trás disso. Algo muito maior e mais antigo. A carne que comi naquela noite era apenas o começo.